Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta, dando início a mais uma edição do programa Bate-Papo com Sidney Fernandes. Esse nosso encontro somente aos sábados e domingos, a partir das 8 horas e 30 minutos. Nosso programa já se encontra disponível aqui no YouTube, somente aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Comigo, Theo Oliveira, com Sidney Fernandes. O nosso bate-papo começa agora com a seguinte pergunta, Sidney. Animais também têm espírito e também continuam depois do desencarne físico? Seja bem-vindo a mais um bate-papo. Na verdade, Theo, o que a gente poderia chamar de espírito é ainda um princípio espiritual. Os animais ainda não têm o pensamento contínuo. Eles, alguns mais inteligentes, como o golfinho, existe um tipo de macaco, eu não sei bem qual deles que é, se é É o bonobo. orangotango, como? Bonobo. Eu já vi Não, falando o bastante do bonobo, diz que o bonobo é bem inteligente. que é bonobo? É um tipo de símio também. Eu não conheço esse termo. Então, esses animais parece que falam, parece que leem nosso pensamento, parece que eles têm uma inteligência já. Olha, Uhum. Theo, eu não. Inteligência não é possível ainda. Mas eu arriscaria dizer que são animais que já têm capacidade de alimentar emoções. Você vê como os animais às vezes dão demonstrações extraordinárias de carinho, de proteção, às vezes dão a vida pelo seu dono. Então eu acho que esse princípio espiritual em alguns animais se aproximam muito da inteligência, mas ainda não é um espírito com total lucidez para revestir-se de um corpo humano. Mas isso é questão apenas de tempo. E a gente percebe, como você disse, situou aí que alguns animais são mais inteligentes, a gente percebe neles também uma certa afetividade, né? Dependendo do animal, até muitas vezes até maior que o ser humano. Os animais, principalmente os cães, aqueles que são mais domesticados, ele mostra esse tipo de afeto com o ser humano. Isso daí também já é um tipo de evolução que ele está passando por aquilo, porque nem todos de a mesma raça, um vai ser, o outro não vai ser. Existe essa situação, Sidney? Como a gente, o ser humano, aquele ali é um pouco mais evoluído, aquele ali ainda precisa trabalhar um pouco mais. Tem isso também nos animais? Tem. Alguns animais, assim, dependendo da raça, são mais carinhosos, têm maior sensibilidade. Há inclusive um filme que foi feito de um cão que acompanhava um homem, esperava ele todo dia no trem. Um dia o cara morreu. E o animal ficou ali esperando. Ficou Hum. ali, e aí alguém quis cuidar dele. É um verdadeiro amor mesmo dessa criatura pelo ser humano. E eu entendo, Theo, que assim como o homem precisa da inteligência para discernir o bem do mal, a impressão que dá é que, como o animal jamais faz mal para alguém por má intenção, por ódio, ele obedece apenas os seus instintos, às vezes o instinto de alimentação, eu arriscaria dizer que em alguns animais a parte emocional, a parte do sentimento começa a brotar mesmo sem a inteligência. Nós, homens, precisamos superar muitas más tendências para começar a desenvolver o lado bom nosso. Eu percebo que alguns animais, pela inocência deles, eles assim naturalmente exteriorizam bons sentimentos. Agora, há animais que eles, não sei se pela proximidade com as feras que eles foram, então tem cães, por exemplo, que agora estão vivendo a primeira vida como cães. Antes eram lobos, antes eram animais selvagens. Hum. Eles vêm já com uma agressividade inata. Mas mesmo estas criaturas são sensíveis ao trato que lhe dá. Então, o bulldog e outros animais assim mais ferozes, está provado que se você cuidar bem, der muito carinho para ele desde que ele nasce, dificilmente ele vai exteriorizar a sua ferocidade.
Ô, Sidney, e nessa questão, a gente pode dizer que a gente, quando fala de inteligência e tal, dos animais, a gente usa o ser humano como base. Mas podemos dizer que na classe animal, a inteligência deles é um pouco melhor, né? Porque nenhum animal não mata somente por matar, ele mata aquele animal que mata, mata só para satisfazer ali, para comer. Se ele tiver satisfeito, ele não vai atacar, não vai fazer nada. Nessa questão aí, os animais estão um pouquinho mais à nossa frente, né? Na verdade, é o que eu falei. Ele, se comete algum ato agressivo, é para se defender, defender a cria Uhum, ou para se alimentar. para se alimentar. Você deve ter visto já em algumas cenas lá da África a leoa com os seus filhotes e antílopes ali em volta dele. Isto é, eles sabem que só vão ser atacados quando ela tiver fome. E É, principalmente com prioridade para as suas crias, para os as seus crias, né? descendentes. Aham. Então, na vida normal, eles não são maus, eles precisam de comer. É. E pela regra natural da vida, o mais forte alimenta-se do mais fraco, e assim por diante. É. Mas não por maldade no coração, mas apenas por uma necessidade física. Estamos nos aproximando aqui do finalzinho e fica a nossa pergunta também, né, Sidney, com essa questão de eles continuarem depois e voltar. As pessoas que têm os seus bichinhos, algumas pessoas já me perguntaram se quando eu desencarnar, quando eu for para o mundo espiritual, eu vou encontrar o meu cachorrinho, eu vou encontrar o meu gato, eu tive um cavalo, eu vou encontrar. E os animais, quando chegam lá, eles também voltam, Sidney? Como que fica? Tem esse encontro também entre os animais de estimação, ou isso daí já é uma coisa meio fora do script espiritual? Olha, é um assunto que daria, assim, como diria minha mãe, muito pano para manga. Mas eu vou dizer para você, em primeiro lugar, André Luiz descreve a presença de cães, de muares, de aves que acompanham os samaritanos quando eles saem lá da colônia Nosso Lar para resgatar espíritos que já estão em condições de sair do umbral. Uhum. Então eles permanecem, alguns permanecem algum tempo lá. Diz a regra que eles reencarnam muito facilmente. Desencarnam, saíram de lá, já voltam para cá. Principalmente Uhum. insetos assim, eles morrem e já renascem imediatamente. Mas temos sim descrições, depoimentos de espíritos que são esperados pelos seus animais de estimação. Eu não tenho mais detalhes, mas eu Uhum. sei que alguns convivem com esses animais, porque ali existe uma lei universal, Theo, que jamais pode ser desprezada. É a lei do amor. Uhum. Quando existe esse carinho, essa ligação, essa vontade de estar junto, de proteger, de abraçar, de conviver, é uma lei que não vai ser derrogada jamais. Jamais. Então, uma pessoa, às vezes idosa, que teve a vida inteira com aliviada, a sua solidão foi aliviada porque conviveu com um gato, com um animal, um cachorrinho, com certeza vão se encontrar. Olha, nós chegamos ao final de mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, avisando vocês mais uma vez, todo sábado e domingo às 8h30 da manhã, aqui no canal do YouTube nós temos esse programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, que volta no próximo domingo, mas antes eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu like, que você deixasse seu comentário sobre animais, se você já teve algum animalzinho que você tem saudade. Deixe seu comentário aí, vamos discutir um pouco sobre isso nos comentários e futuramente a gente pode voltar no assunto, dependendo do interesse de vocês. Na próxima semana, no próximo domingo, estaremos de volta para mais um bate-papo com Sidney Fernandes do domingo. Até lá!